Olá, vamos dar sequência à nossa caminhada rumo a uma alfabetização das crianças com sentido, com significado, que elas consigam plenamente exercer a sua cidadania, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, aprendendo a se comunicar da melhor maneira que elas conseguem. Nós, nesses cursos, nesses vídeos, nessas aulas que nós estamos aqui propondo para vocês dentro do projeto Saberes Indígenas, de maneira alguma nós queremos dizer professor, professora, faça exatamente do jeito que nós estamos falando. Não. Nós aqui acreditamos que juntos, vocês com as crianças, vocês com as famílias, vocês ali com as escolas, né? Essas escolas que têm uma especificidade de trabalho nesse período em que a criança entra na escola, tem a especificidade de ser uma escola indígena. E ser indígena, assim como ser criança, o que significa? Significa que ela tem um corpo e que ela tem uma história. Essa relação que nós estabelecemos de maneira educacional, ela requer de nós, professoras e professores, uma escuta atenta, uma escuta diferenciada, um olhar para aquilo que a criança traz da sua família, traz na sua história, traz as marcas da sua pele, dos seus pezinhos, na onde elas caminham, o que elas observam. E nós tínhamos solicitado uma tarefa bem especial. O que é que nós observamos, o que nós percebemos das perguntas que as crianças fazem? Aonde elas estão colocando a sua curiosidade, o seu desejo, a sua imaginação? Que sonhos essa criança tem? Sonhos porque quando ela dorme ela sonha, mas também o sonho daquilo que ela quer da vida. O que nós estamos trabalhando e apresentando para elas como o nosso mundo onde a gente habita, onde a gente conhece muitas coisas e que nós queremos socializar com elas. Primeira coisa importante para vocês anotarem: a criança indígena da nossa etnia, né, conforme a sua etnia você vai considerar, ela tem um corpo e ela tem uma história. E a partir daqui eu te convido, vamos abrir as páginas desse livro para escrever junto com elas a sua e a nossa história. Quem escolheu o nome da sua criança? Como que ela nasceu? Aonde? Tem uma certidão de nascimento? Como que é o nome do pai? Como que é o nome da mãe? Como são os avós paternos? Qual o nome? Né? O avô paterno, o pai do pai, e o pai da mãe, e a mãe da mãe, e a mãe do pai. E assim nós vamos construir agora um olhar de pesquisadores. Sabia que as crianças podem ser pesquisadoras? E esse é o primeiro documento escrito que a criança tem. E eu fico muito curiosa e querendo muito conhecer junto com vocês qual que é a identidade indígena que a nossa criança tem. Aquela criança que entra na nossa escola, ela faz uma matrícula. Na ficha da matrícula, lá na secretaria, né? O que tem de nome lá de cada uma das crianças? Nós conhecemos o nome no idioma que a criança
nasceu e no idioma que a criança agora vai entrar e passar a conhecer dentro de um universo letrado, nós sabemos disso? Então, professor e professora, nós já temos aqui a primeira tarefa dessa aula. Vamos buscar o certidão de nascimento de cada criança e vamos junto com elas descobrir como se escreve o quê? O meu nome. O meu nome é Jaqueline. E o seu, professora? Como é o seu nome? Vamos construir um crachá para a gente colocar aqui no nosso peito dizendo Jaqueline, esse é o meu nome. O seu, professora, tem que estar o nome aqui. Mas se você é uma professora indígena, você tem um nome no idioma? Vamos colocar no nosso crachá. E vamos oferecer para as crianças que elas construam os seus crachás com material que ela pode ter da sua cultura, em várias texturas, por exemplo. Lá no cesto que é talhado, é possível a gente bordar o nome da criança num tecido, numa caixa de papelão, numa cartolina, num papel de caderno, numa folha de bananeira, numa outra folha que você, professora, acha legal, acha interessante. O que eu vou sugerir para você? Vamos pegar um cesto e vamos colocar todas as possibilidades de materiais para que a partir dali a criança possa escrever o seu nome. Já pensou se ela pegar uma folha de bananeira, muitos pauzinhos, gravetinhos, galinhos de árvore, cortar todos eles iguais e construir o nome dele igual está lá na sua certidão de nascimento? Já pensaram que legal que fica essa tarefa? Sugiro que a gente faça uma xerox, uma fotocópia dessa certidão para que eles possam ficar como material de pesquisa para eles. Nós vamos lá para a sombra da mangueira, para um espaço que tem uma terra bem... A gente, professor, já foi lá, preparou, limpou. E vamos com o nosso cesto de vários materiais e vamos para lá e vamos escrever o nome deles com um graveto na terra, copiando o primeiro nome, que é o meu nome. No caso, eu escreveria Jaqueline. Você escreveria o seu nome, professora? E cada um deles, do jeitinho deles, escreveria o seu nome. Por que isso é importante? Porque eles vão ter muita curiosidade de ver como é que é a escrita do nome do seu colega. E nós, professoras, vamos começar a olhar. Como que começa o nome da professora? Ah, o meu é o J. O outro é A de Adriana, A de Ana, ou é o Ismael, é o Messias, é o nome que for. Então, a letra do seu nome, ela tem o primeiro significado super importante, porque a nossa escrita aqui vai ser uma escrita construindo com a criança o seu conhecimento, a partir daquilo que ele tem de mais significativo, de mais sagrado, de mais importante. É a hora que a criança começa a construir uma estatura de saber, um status de criança que escreve, de criança que aprende a ler. Nas nossas festas, nos nossos rituais, a gente não tem toda uma tinta, o genipapo, o coloral, e com essa tinta nós podemos escrever e permitir que a criança escreva no seu corpo o seu próprio nome. Como ele vai saber escrever? Escrevendo, olhando o que está no certidão, e aquela letra do certidão é a letra que a gente quer começar, A gente começa com a letra da caixa alta
E depois, num processo, quando ele estiver bem familiarizado com a alfabetização, aí nós vamos chegar lá na letra emendada direitinho. Mas, a princípio, a criança que começa o processo alfabetizatório, ela precisa compreender que nós, além de desenhar, além de enxergar as coisas que existem, janela, vidraça, planta, né, cabelo, unha, boca, todas, né, as partes do nosso corpo, tudo que a gente pode tocar, lembrar quando fecha os olhos, nós podemos desenhar, cantar, escrever. Então, neste momento, o que nós estamos construindo? Construindo uma ideia com a criança de que tudo que nós podemos falar, cantar, desenhar, dramatizar, nós também podemos escrever. Concomitante a esse processo, nós vamos continuar a perceber as perguntas que elas fazem. Por exemplo, professora, quando a criança pegar a sua certidão de nascimento, vai ter muitas coisas escritas, mas nós queremos focar o olho dela no seu nome. Vamos trabalhar bastante o nome da criança e depois nós vamos trabalhar bastante o nome da sua família, porque é o que ela tem de mais significativo. Para trabalhar bastante o nome dessa criança, nós vamos precisar materiais, né? Papéis, tintas, outros suportes, que o chão, que as folhas, que o quadro, que um pedaço de pau, de tábua e um carvão já permitem a criança ir brincando de escrever. O brincar com a escrita é tão fundamental quanto o que nós vamos querer que ela escreva no seu caderno. Só que calma, professora, nós não precisamos ter ansiedade com antecipar as coisas. Nós podemos ir num processo passo a passo, no caminho e na lentidão, mas no ritmo que a criança vai buscando. Então, vamos continuar percebendo quais são as perguntas que as crianças fazem para nós. Que dúvida, que vontade, que interesse que ela teve em construir e escrever o nome dela. Então, prestem atenção, não esqueça de registrar todas as perguntas, não esqueça de escrever junto com ela o nome dela, ok? Então, até aqui nós temos um primeiro combinado. As crianças têm um corpo e elas têm uma história, e essa história começa com o nascimento dela. No nosso próximo vídeo, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre como que ela vai construir essas aprendizagens a partir do seu nome. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos seguir com os registros das perguntas que elas fazem. Vamos ficar bem atentos às perguntas. Por quê? Porque isso é a leitura do mundo que ela vai abrir. E nós, professoras, vamos apoiar essa abertura. Nós vamos ajudar a criança a olhar para o mundo e ler o mundo que ela habita. Só que para esse processo acontecer, é importante que nós, professores, a gente vá apoiando esse caminho, essa construção, esse olhar. Combinado? Então, nós vamos registrar as perguntas, nós vamos observar com mais atenção quando elas, nessa atividade de pesquisar o nome dela e copiar o nome dela para construir um crachá para que o outro também possa ler e olhar o nome dela, como é que está escrito. E aí nós vamos dar início a um olhar para a escrita
que é uma coisa que ela não tinha antes de entrar na escola. Se tinha, eram brincadeiras, né, que se faz na família, ela quer aprender a escrever o nome e tal. Mas agora é uma pesquisa científica num suporte chamado certidão de nascimento, tá? Olhar o seu nome e olhar o nome do outro, ou dos outros, de todas as seus amigos, propicia à criança a oportunidade de avançar em relação aos seus conhecimentos. E percebam, gente, é simples, mas é também muito complexo. É simples. Se eu, professor e professora, conduzir a criança desde esse olhar para aquilo que ela vai ter interesse, porque é o nome dela. Mas tem criança que já sabe o nome, já aprendeu. Então vamos instigar essa criança para buscar o nome completo. Vamos buscar o nome completo. E aí, se ela tem um nome completo que vai ser igual de alguém que está na turma, o que isso quer dizer numa comunidade indígena? Ser Munduruku, né? Ou ser de outra etnia? Será que os sobrenomes têm alguma semelhança? Tem diferença? Quantas letrinhas precisa para formar o nome de cada um deles? Será que tem mais do que uma criança que tem o nome que começa da mesma maneira? Será que tem crianças que têm o nome que começa com a letra igual da professora? E assim nós vamos construindo um processo a partir do que ela tem de mais significativo. E eu vou dar agora, para a gente finalizar esse vídeo aula, né? Vou propor para vocês uma tarefa muito legal, uma tarefa muito gostosa. Vamos olhar com as crianças o que tem de escritos na nossa comunidade. Tem cartazes, livros? Em que lugares que eles estão? Que materiais que a gente tem escrito na nossa comunidade? Tá valendo tudo. Aquela pasta dos documentos, as receitas médicas, as caixas de remédio, os rótulos dos produtos que a gente compra, né? As marcas, etiqueta das roupas, enfim. Onde tem escritos, nós vamos pedir para que eles tragam para nós. Pode cortar, né? O que for possível recortar e trazer. E o que não for possível trazer, né? Então, pode fotografar. Juntem isso e vamos construindo um inventário do que tem de escritas na sua comunidade. E na próxima aula a gente vai, a partir daqui, construir um outro material muito legal que proporciona para as nossas crianças uma ambiência alfabetizadora. Você está curioso? Você está curiosa? Eu estou animadíssima para poder contar para vocês como é que a gente faz. Até o próximo encontro. Tchau!